Oi, gente, vamos lá. Bom, parte 2 das folhas com fanart. Para quem não sabe, já teve uma e acho que ainda vai ter mais. Então, eu empolguei fazendo isso. Na folha passada eu fiz de alguns desenhos que eu assistia, que foi Fanboy Chan Chan e As Meninas Superpoderosas. Nessa folha eu vou estar fazendo a Bob Esponja e o Patrick, Rocket Power e Kiki Butowski. E eu acho que vou deixar os nomes na descrição pra caso alguém queira procurar pra comparar ou desenhar também. Vou assistir. Eram desenhos muito bons. Pelo menos eu acho, né? Porque, pelo que eu me lembro. Bob Esponja é, porque assisto até hoje. Bom, eu comecei fazendo o Bob Esponja e o Patrick. Foi meio difícil, porque como eles não são humanos, eu tive que inventar todo um rosto, todo um negócio, assim. Mas ainda deixar algumas personalidades não. Algumas características marcantes pra poder reconhecer. Então, quando eu for pintar, vocês vão ver que eu vou fazer com as cores pra dar bastante ênfase em quem eles são. Não sei se todo mundo reconheceria se eu não dissesse. Então, eu já estou dizendo antes, pra não ter dúvidas. E eu decidi fazer o Bob Esponja no ombro do Patrick. Que foi uma decisão, assim, ousada, porque foi difícil fazer essas pernas penduradas ali. Tanto que vocês podem ver, eu fiz umas várias vezes ali. E eu acho que eu ainda modifico alguma vez, porque ficou num ângulo esquisito. Mas eu gostei de ter feito, porque eu achei que ficou muito bonitinho. Inclusive, algo que aconteceu com o Bob Esponja ali no caso, foi que eu fiz aquele rosto ali, e depois eu destruí esse rosto, fazendo outro rosto, e eu tinha gostado muito mais do primeiro do que do segundo, eu não sei por que eu fiz isso. Então agora já foi. Mas o primeiro rosto tava muito melhor, vocês vão ver que eu vou apagar, eu vou refazer, porque eu achei que ele tava numa posição esquisita, só que ao invés de eu só arrumar a posição esquisita, eu decidi arrumar todo o torso dele e o rosto. E eu botei. Mas, assim, não que tenha ficado ruim, mas comparado com o outro tava muito melhor. Então, assim, erro de principiante. Mas tudo bem, o que importa é que dá pra saber que é ele e ficou bonitinho. Só realmente tinha gostado mais da primeira versão. E, bom, aí eu tô fazendo ele, como vocês estão vendo, vou fazer os bracinhos pra cima. Eu acho que ainda mudo o braço dele, porque eu faço ele segurando aquela rede que eles pegam água viva. Eu achei que era um toque interessante pra dar ênfase em quem eles são. Não sei se todo mundo ia reconhecer ele só pelas cores, né? E, por exemplo, os dentes dele. O Patrick, por exemplo, só pelo cabelo. Enfim. Mas acho que na hora que eu pinto, dá pra ver quem são. Eu espero. Bom, aí eu decidi fazer Rocket Power. Eu lembro direito do desenho? Não. Mas eu sei que eu assistia. Era basicamente um grupo de criança que andava de skate, andava acho que às vezes de patins, patinete, enfim. E eu gosto muito do design deles. É bem característico. Então eu decidi fazer eles. Foi bem trabalhosinho, porque são o quê? 1, 2, 3, 4. São 4 pessoas. Então deu um certo trabalhinho. Só pra fazer as pessoas, porque eu tô fazendo esse estilo de desenho pra essas fanart, que é bem simples, então não me dá muito trabalho pra fazer. Só realmente quando tem alguma pequeno empecilho, tipo uma pose difícil ou algo assim. Mas tá sendo bem tranquilo no geral. E eu gostei de fazer esses personagens, porque realmente eles têm um design muito característico. Então eu me diverti fazendo eles. E foi bem simples fazer eles se parecerem com os originais por causa disso. Ainda mais depois quando eu pinto, com certeza dá pra reconhecer quem já assistiu. E depois ali em cima aconteceu assim um grande problema. Porque eu quis fazer o Kiki Butowski. Não sei se vocês conhecem ele também. Mas basicamente é um menino que eu acho que ele anda de skate também. Ou é de bicicleta. Não tenho certeza. Realmente faz tempo que eu não assisto. Mas enfim, eu resolvi fazer ele ali em cima. Eu ia fazer só uma partezinha dele, né? Só do torso pra cima. E eu fiz. Eu refiz aquele rosto que tava me irritando, não tava do jeito que eu queria. Aí até que deixei de um jeito que tava ok. Só que na hora que eu fui contornar,
Eu passei o nanquim no lugar errado. Sabe quando você 1 milímetro serra e você distorce todo o rosto que você tinha desenhado? Então, foi o que me aconteceu. E eu odiei. Eu odiei e aí eu peguei e eu fiz o quê? O que todo mundo faz quando faz alguma coisa que não gosta e não tem como apagar. Eu colei um papel em cima. Colei um papel em cima com uma nova versão dele, que no caso eu não gravei fazendo, mas vocês vão ver, acho que eu pintando ela. Eu fiz fora das câmeras, porque eu não tinha certeza se ia ficar bom ou não. Inclusive, eu tava com dificuldade de desenhar naquele dia, acho que foi porque eu fiquei uns dias sem desenhar, sempre acontece isso. E eu tentei, acho que fazer ele umas 3 vezes, tentei fazer uma outra personagem mais uma vez, e aí eu voltei pra ele e ficou nele mesmo. Então, e aí eu tive que recortar a cabeça da menina pra caber o corpinho dele ali, enfim. Virou um rolo. Mas no final eu acho que deu tudo quase certo. Mas vocês vão ter que ignorar ali em cima ele, porque em algum ponto eu simplesmente vou desistir, deixar ele ali e continuar fazendo o restante, sabendo que em algum momento eu ia ter que arrumar ele. Que eu não sei o que estava acontecendo, eu acho que talvez era o capacete, tinha alguma coisa com o ângulo ali do ombro dele que eu não sabia fazer, então... Enfim, fiquei sim ali, vocês podem ver a dificuldade que eu tive, o tanto de vezes que eu refiz aquilo não parecia estar certo, então... O melhor a fazer foi mudar a pose. Depois que eu mudei a pose, tudo ficou muito mais simples. Mas até lá eu tive que sofrer esses pequenos probleminhas. Tipo, até ali tava meio esquisito o ombro. Mas tava dando, entendeu? Ainda tava dando. Aí na hora que eu passo o nanquim no lugar errado, aí complicou. Bom, aí eu vou deixar vocês com o nanquim e eu volto quando eu tiver terminado. Bom, aí eu comecei a pintar. E essa folha foi super rápida de pintar porque eu usei marcador. Toda vez que eu uso marcador é 2 minutos pra eu pintar. É impressionante como é rápido e fácil. Por isso que eu gosto tanto. E fica bem perfeitinho. Ali na pele deles, como o da Uhu não tem os melhores tons de peles porque eles têm uma coleção própria pra tom de pele, eu usei um da Cope, que eu acho que eu tenho 2, que eu ganhei de aniversário. E eu tinha mais um, mas o outro secou. Então esses também estão secando, por isso que eu tô usando eles, porque eu evitava usar sim, porque é muito caro. Mas tô tentando usar porque eles estão secando e... Que tristeza. Mas enfim, aí eu usei eles, eu usei um tom diferente pros dois. Pro Bob Esponja eu usei um tom mais amarelo. E pro Patrick eu usei um mais rosa. Aí por cima eu ainda usei o acabamento com lápis. Eu passei bem fraquinho em cima. Um lápis mais rosado que eu tenho. Porque na minha cabeça o Patrick tinha que ser mais rosado, né? Já que era o tom de pele. Enfim, o tom que ele era no desenho. Não era pele, porque não era um humano. Enfim. Ah, aí tá o Kiki Butovski que eu falei. Que surgiu do nada, porque eu fiz do nada.
no puro desespero pra melhorar aquilo lá. E eu usei esse marcador que ficou bem escuro. E vou dizer pra vocês como que eu consertei isso. Porque o personagem não era com esse tom de pele, era um pouco mais claro. Passei o lápis branco em cima. Isso mesmo, passei o lápis branco em cima e meio que funcionou. Ficou meio parecendo que ele passou farinha na cara, assim. Mas eu achei que ficou melhor que aquilo ali. Parecia que ele era um pequeno salmãozinho. Então eu tive que dar uma corrigida. Aí eu comecei a pintar esses aí de baixo. E muitos deles eu tive que usar lápis ao invés de marcador, porque não tinha o tom exato que eu queria. Então acabou que alguns eu tive que realmente usar bastante lápis. Tipo, pra própria camiseta ali dele, que era laranja, eu não tinha um tom certinho. Eu tive um tom parecido, mas eu usei esse tom pra fazer a pele da menina que fica ali em cima e do menino ali de baixo. Não o da esquerda, porque o da esquerda ele tinha um tom de pele diferente. E esse eu fiz com lápis. Então, cada um deles foi praticamente um tom de pele. Alguns com... Mentira. Não, sim. Alguns com marcador e alguns com lápis. E vocês podem perceber que o tom é bem alaranjado. Mas no próprio desenho era esse tom. Eu tentei achar o mais parecido possível, porque eu não queria ficar assim fora do personagem. Mas ficou praticamente do tom laranja da cabeça ali do lado. Da cabeça não. Oh, meu Deus. Tá difícil hoje. Da camiseta ali do lado. E eu pintei ela também, porque ela também era desse tom. Só o menino da esquerda que foi mais complicado, porque como eu já falei antes, o tom clarinho que eu usei pro menino da direita é super facinho de pintar. Tipo o amarelo, sabe? Que é bem facinho, não fica falha. Agora, o tom que eu usei pro menino da esquerda tem que tomar cuidado. Porque se eu passar muito forte ou se eu pintar errado, vai ficar muito marcado. Então, tem que tomar um cuidadinho extra. Mas tinha que ser com esse tom, né? Porque era o tom que ele era. E eu não queria fugir do personagem. Então, eu usei esse lápis aí, fiz algumas camadas. Vocês vão perceber que vai ficar um pouquinho mais marcado do que os outros. Mas eu achei que ficou bom no final. Eu passei um branco em cima pra igualar. E aí depois eu só pintei o chapeuzinho dele ali, né? O boné. Decidi pintar o fundo de marcador. Foi uma escolha ousada, porque olha que espaço gigante que eu gastei com marcador. Muito penso sobre. Mas aí eu terminei. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana que vem. Que já vou dar uma palhinha, vai ser as Winx. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.